foge. Nesse vídeo eu vou te dar exemplos, de franquias para você sair correndo para ficar bem longe e nunca investir. Ficou curioso? Vamos lá? Quem é Henrique Moll? Como é que você se apresenta em 5 segundos? Empreendedor, tenho 9 redes de franquias, eram 8, acabamos de adquirir uma outra rede de franquias, são mais de 1.800 franqueados e meu papel aqui no YouTube é te ajudar, levando conteúdo, trazendo marcas, para você realmente empreender e para que a gente possa fazer esse mercado de franquias cada vez mais forte. Você me ajuda, eu te ajudo, levando conhecimento. Como que você me ajuda? Inscrevendo aqui no canal, ativa o sino. Por quê? Porque você não pode perder conteúdos que eu lanço por aqui, terça, quinta e domingo. Então, inscreve lá no canal. Eu converso com muita gente interessada no modelo de franquias, lá no meu Instagram mesmo. Muitos de vocês me mandam mensagem e eu tenho a maior satisfação aqui de falar sobre franquias com você, tirar dúvidas. Então você vai lá, me segue, Henrique Moll Oficial, tá até aqui em cima aqui para depois você me seguir e me acompanhar. Então, eu converso com muita gente sobre franquias e já reparei o que? Muita gente pensa que se é franquia é um bom negócio. Afinal, a marca passou por todo um processo, Só que não é bem assim, gente. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, são quase em torno aí de 3.000 redes de franquias, um número oficial que se fala. Infelizmente, várias delas são péssimas mesmo, tá, gente? Que na hora da venda, o consultor promete mundos e fundos, mas quando você vai colocar o negócio em prática, vê que era tudo um conto da carochinha. É uma cilada, amigo. Complicado, mas existe em qualquer mercado. Mas eu fiz esse vídeo para te contar em quais tipos de franquias que você aí não deve investir. Antes de começar, um alerta, tá? Eu não vou falar de setores. Eu já vi muito vídeo aqui no YouTube, por exemplo, que fala assim, não investe nesse setor. Não! É forte, E claro que tem negócios que realmente não fazem sentido, que dá cara que você, tá na cara, que você vai entrar numa furada. E tem negócios da moda que vão dar certo agora, mas logo em seguida a moda vai passar e você vai ter prejuízo. Só que, em geral, todo setor tem potencial. Você só precisa entender se tem potencial aí para a sua localidade, para o teu perfil, analisar bem o nicho que você vai investir. Talvez no setor de educação não faça sentido ter uma empresa de cursos profissionalizantes na sua cidade, mas talvez seja bom abrir, por exemplo, uma escola de idiomas, todas no setor de educação. É uma análise que você precisa fazer para ter o quê? Mais segurança no que você vai abrir. Então eu não vou te falar aqui de setores, ok? O que eu vou te falar são tipos de franquias, os sinais de alerta que você precisa ter atenção e o que vão te falar. Opa, esse negócio aqui não é bom, beleza? Vamos lá então? O primeiro tipo de franquia que eu recomendo você não investir são aquelas empresas com vários processos. Mas primeiro a gente precisa entender, os processos, porque tem processo e processo. Eu não vou te dizer que a empresa não pode ter problema na justiça, isso é comum, conflitos entre franqueados, franqueadoras, o que acontece ali na relação e vai para uma via jurídica para quê? Para entender, as partes, quem está errado ou não. Mas aí você viu que a franquia tem vários problemas judiciais, vários franqueados abriram processo, alguma coisa tem que ser analisada. Por exemplo, a franqueadora disse no contrato que o franqueado ia abrir uma unidade de 20 metros quadrados, mas na hora de iniciar o negócio, a marca exigiu 150 metros quadrados. Opa, tem coisa errada aí, tá passando informações que não condizem com a realidade do negócio. Muitas das vezes você tem relações aí de questionamento juridicamente falando que é sobre suporte. Se um reclama, aí depois tem um outro, todo mundo reclamando do mesmo problema. Acende mais um sinal aí de alerta. Então o que eu quero dizer é que você precisa analisar quais são os processos que a franqueadora tem, analisar se existe recorrência. E é importante entender também que quanto maior a rede de franquias em número de unidades, tende a ser maior o número de problemas juridicamente falando, é claro. Rick, aquela rede não tem problema na justiça.
Mas quando você vai ver lá número de franqueados, tem 10 franqueados, tem 5, tem 20. É muito pouco franqueado até para ter problema. Então, quanto maior o negócio, maior o nível de reclamação. O que você precisa entender é o motivo e a recorrência nisso, comparando com a quantidade de franqueados. O tipo número 2 de franquia para você não abrir são aquelas que não deixam claro as informações na COF. COF, você que me acompanha aqui no canal do YouTube sabe que é a circular de oferta da franquia. Se você ainda não entendeu, tá o card aqui em cima para você entender melhor sobre esse documento. Então esse documento fala como funcionam as regras do modelo de negócio. E o que a gente vê é franqueadora no mercado omitindo, não divulgando algumas informações que são importantes para a análise do empreendedor. Então o que eu sempre falo é analisar bem a COF. Ali tem as regras. Se você não entendeu, pergunte para a franqueadora. Se você está tendo dificuldade no entendimento do documento, você pode pedir auxílio a alguém que já tem experiência com redes de franquias, advogados especialistas do setor, para te dar mais segurança. Então, algo que eu sempre falo é ficar atento à COF. Se a franqueadora está omitindo informações, já também acende o quê? Aquele alerta aí para você tomar cuidado. Outro tipo de franquia que você não deve também ingressar é quando você tem uma rejeição grande por parte dos franqueados. E como é que eu fico sabendo disso, Henrique? Buscando uma rede de franquias. Primeiro, a franqueadora ela vai te dar a relação de franqueados, certo? Ela tem que te dar essa relação de franqueados e os que se desligaram nos últimos 2 anos. O que você vai fazer? Você vai pegar o telefone e vai ligar para esses franqueados para entender como está a relação comercial. E aí você vai começar a entender por parte do franqueado e validar aquilo que a franqueadora do outro lado te apresentou na relação comercial. Então muitas das vezes você tem ali franqueados muito insatisfeitos e aí o número se repete de insatisfação. Você tem ali franqueados que comentam falhas que existem na relação, por exemplo, de suporte. Então é importante não só conversar com uma pessoa e tirar aquela conclusão, né? Ah, conversei com um franqueado dessa rede e falou mal. Vamos falar de novo, gente. Ninguém também consegue agradar todo mundo, né? E numa rede de franquias você vai ter pessoas satisfeitas e insatisfeitas. Isso é normal. Ninguém consegue agradar todo mundo. Nenhum negócio tem 100% de aceitação. O que você precisa entender é a quantidade de pessoas que falam bem e a quantidade de pessoas que falam mal. E as pessoas que falam mal, entender o porquê. Porque a gente vê também no mercado de franquias, aí falando, né, o que eu vivo no mercado de franquias, são muitos franqueados reclamando da franqueadora, mas em situações que são de responsabilidade dele. Ah, ela não me dá suporte, mas quando você vai ver lá na prática, ela dava suporte. Só que o empreendedor acha que entrou para dentro do negócio, o negócio vai acontecer sozinho e não acontece. O empreendedor precisa estar disposto a trabalhar, focar, dedicar para dentro do negócio. Então entenda os motivos dessa reclamação, beleza? Mas claro, se você tiver um índice muito alto de reclamação, maior do que pessoas satisfeitas para dentro do negócio, acende novamente, né? Aquele alerta vermelho para negócio que não se deve investir. Uma franquia para você também fugir é aquela que não tem padrão. Padronização, vamos deixar claro aqui, é uma essência do franchise. Imagina, por exemplo, você vai lá no norte, vamos dizer que você vai no McDonald's, todo mundo conhece essa franquia. Se você for em um McDonald's em São Paulo e for em outro em Belo Horizonte, em Manaus, se você for lá nos Estados Unidos, concorda que tem o mesmo padrão? Você consegue reconhecer aquela marca de longe? Uma das essências do franchise é padronização e a franqueadora ela precisa ter essa preocupação. Só que a gente também enxerga no mercado de franquia muitas redes de franquias que não estão nem aí com a padronização. Então automaticamente a rede vai crescendo e não tem padrão nenhum, são negócios diferentes dentro do mesmo negócio. Então, se a franqueadora ela não está preocupada com a padronização da sua rede, acende um alerta também. Por quê? Porque vai ter negócios totalmente diferentes dentro da rede e aí perdeu uma das grandes vantagens do franchise, que é o cliente. Independente de onde, né, ele tem a experiência com o negócio, ele tem a mesma experiência. E para ter a mesma experiência, ele precisa ter os mesmos padrões dentro daquela unidade.
O último modelo de franquia que eu indico você não investir são aqueles que não têm reconhecimento de marca. Sabe quando você está na pesquisa, né? Você encontrou um vídeo do Henrique falou sobre as marcas, aí você vai lá no Google, vai lá nas redes sociais e você não encontra absolutamente nada. O Mendonça tem essa dificuldade, né, Mendonça? O Mendonça, quando vai gravar, né, fazer edição de algum dos vídeos, tem uma dificuldade de encontrar informações, né, material daquela marca. Peraí, se eu estou tendo dificuldade de encontrar materiais daquela marca na internet, você concorda que o cliente também vai ter essa mesma dificuldade? Significa que a marca não tem nenhum trabalho de marketing acontecendo. E franquias, né, é interessante quando você tem o quê? Um trabalho de marketing acontecendo para ter melhor reconhecimento por parte do cliente. Então, um outro alerta que eu coloco são aquelas marcas que realmente não tem nada na internet, não tem nenhum material ali que o cliente possa ter informações. Eu já vi até redes de franquias sem site, sem Instagram, para vocês terem uma ideia. Claro que existem redes de franquias que começaram no franchise, começaram há pouco tempo. Então, se você entende que é uma rede nova, normalmente, né, ela vai ter menos materiais. Mas você concorda comigo que ela já tem um histórico do negócio dela e já deveria ter materiais desse negócio que ela tem, que validou, que é sucesso e por isso quis transformar em uma rede de franquias? Então, um outro alerta que eu levanto são essas marcas, né, que você não encontra nada e isso significa que nada vai te ajudar em marketing você ingressando para dentro delas. Bacana, né? Tudo isso que eu falei, concorda? A dica é sempre ter bastante atenção na hora de analisar as franquias que estão no mercado e sempre, né, gente? E sempre desconfiar quando a franqueadora não te disser alguma coisa, esconder informações, porque aí você vai ter o quê? Mais segurança de ter um bom negócio. Aqui do lado, ó, eu selecionei o vídeo com franquias de sucesso para você conhecer e abrir o seu negócio. Então vai lá, assiste agora.